Graça, misericórdia e paz. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estão felizes? Amém? Enquanto nós estávamos orando, eu estava aqui observando e lembrando sobre a importância que nós temos que dar para essas crianças. Às vezes nós nos preocupamos muito com os adultos e esquecemos das crianças. Só que essas crianças é o futuro. É a igreja do amanhã? Não, é a igreja de hoje. E nós precisamos, amados, nos importar muito com essas crianças. Mas estava me lembrando também o seguinte, sobre a importância daqueles que estarão ali ministrando a palavra de Deus a essas crianças. Irmãos, é fundamental que aquele que está ali ensinando as crianças esteja realmente vivendo uma vida de temor na presença do Senhor. É muito importante que aquele que esteja ali ministrando para as crianças esteja realmente na presença do Senhor, porque, amados, há uma luta espiritual. Essas crianças, elas precisam realmente de uma experiência com o Senhor. E quem vai estar ali ministrando também precisa estar debaixo do temor do Senhor. Então, pense sempre nisso, sobre a importância, somente as irmãs que estão aí sempre à frente desse trabalho, entenda isso. Você precisa estar realmente na presença do Senhor para poder ministrar aos corações dos pequeninos. Amém? Nós vamos, antes de ler o texto da palavra de Deus, nós vamos falar com o Senhor. Mesmo sentado, curve sua cabeça, nós vamos orar neste momento. Paizinho, nós somos gratos a Ti, por mais uma vez podemos nos reunir aqui como igreja. E, ó Deus, somos gratos a Ti pela infinita graça e misericórdia derramada em nosso favor através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu, Senhor. E, ó Pai, nós estamos aqui nesta noite, não para assistirmos um culto, mas viemos aqui cultuar ao Senhor, ó Deus. Viemos aqui nesta noite, ó Pai, declarar de que não há outro Deus além de Ti, declarar, ó Deus, de que temos um Senhor único e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E viemos aqui também, Pai, o Senhor conhece os nossos corações, nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito nessa hora, Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos do coração, para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, toda interferência maligna nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E que a Tua palavra tenha livre curso nos nossos corações, e que na simplicidade da Tua palavra, o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, sair deste local edificados pela Tua palavra. Não edificados por homens, mas tão somente pela Tua palavra, Senhor. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler 5 versículos. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. Deuteronômio, no Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Amém? Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás,
e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Até aí. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler esses versículos, mas esse texto que nós acabamos de ler, Deus deu uma palavra ao povo de Israel, através de Moisés, quando o povo estava pronto para entrar na terra prometida. Eles ainda não tinham passado o Rio Jordão, mas eles estavam ali prontos para cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, aquela terra que o Senhor tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então essa palavra que Deus deu a Israel, para que eles pudessem, então, estar debaixo dessa palavra, e estando debaixo dessa palavra, eles então possuiriam a terra prometida. Você vai falar o que tem a ver essa palavra conosco hoje, nos dias de hoje. Entenda uma coisa, amados, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e é eterna. A palavra de Deus é eterna. Hoje, irmãos, a igreja de Cristo é o Israel de Deus. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. A terra prometida, do qual o Senhor tem nos prometido, não é mais uma Canaã terrena, mas o Senhor tem nos prometido uma Canaã celestial, onde estará ali habitando o Senhor e toda a sua igreja. Então eu só queria que você entendesse uma coisa. Essa palavra que nós estamos lendo aqui, se alguém falar, mas essa palavra foi para o povo de Israel. Não, irmãos. Essa palavra continua sendo a palavra que Deus está trazendo hoje. Hoje nós somos o Israel de Deus. E Deus está hoje trazendo essa palavra para que nós entendamos que há uma Canaã, uma terra prometida, a qual a igreja de Cristo irá reinar nela. Amém, irmãos? Entendeu bem isso? Então guarde bem. Essa palavra é a palavra que Deus nos deu hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, amados, ele nos traz aqui uma verdade muito certa. Nós temos aqui 2 pontos que nós precisamos observar. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, guarde bem isso. Deus nunca impõe nada. Deus nunca impõe. Deus sempre propõe. Deus não impõe. Não enfia a goela abaixo. Deus está sempre propondo. Observe no versículo 19 que diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus. Deus propõe. Deus não impõe. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Agora, uma segunda verdade que nós precisamos entender, amados, dentro disso aqui, Deus nos mostra nessa palavra a importância de nós fazermos a escolha correta.
se você fizer a escolha certa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar por um caminho de bênção. Agora guarde bem isso, meu irmão. Se você fizer a escolha errada, sabe o que vai acontecer? Há um caminho de maldição. Alguém vai falar, não, irmão, para de falar essa palavra aí. Mas é uma realidade, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, o versículo 19: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então guarde bem isso aqui, irmãos. 2 pontos muito importantes na leitura desse texto. Deus nunca impõe, Deus propõe, mas a escolha somos nós que temos que tomar. Eu e você vamos fazer a escolha, ou vamos fazer a escolha correta e entrarmos por um caminho de bênção, ou faremos a escolha errada e andaremos por um caminho de maldição. E aí eu pergunto, você já parou para pensar que tipo de escolha você tem feito na vida? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo na vida é feito por escolhas e decisões. Tudo. Você pode observar, é interessante porque logo que a gente acorda, nós já precisamos fazer escolhas e tomar decisões. Logo que você acordou, por exemplo, você acordou, você já tem que fazer uma escolha. Que tipo de roupa eu vou colocar? Que tipo de calçado eu vou colocar? Escovo o dente ou não escovo? Tem gente que nem quer escovar o dente. Vou tomar o café da manhã ou não vou? Tem gente que não gosta de tomar café da manhã. São escolhas, amados. Desde o momento em que nós acordamos, a todo momento nós temos que fazer escolhas. São escolhas simples, mas acordamos e já temos que fazer escolha. Vou trabalhar ou vou ficar em casa? É uma escolha. Então, amados, a vida é feita de escolhas. Essas escolhas que eu estou citando aqui são escolhas simples. Mas na nossa vida, irmãos, há escolhas e decisões mais difíceis que nós temos que tomar. E são essas escolhas que vão nortear, são essas escolhas que vão determinar o curso da nossa vida. Quer ver um exemplo? Um tipo de escolha. Escolher o seu cônjuge, ou não. Tem pessoas que não querem casar, tem uns que querem. É uma escolha que vai determinar o curso da sua vida. Escolher uma profissão é um tipo de escolha que vai nortear o curso da sua vida. Escolher as amizades são escolhas mais difíceis, mas a vida, irmãos, é feito de escolhas. Toda a nossa vida é assim. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Guarde bem isso que eu vou lhe dizer. O que eu e você somos hoje é resultado das nossas escolhas e decisões. O que eu e você somos hoje é resultado daquilo que nós escolhemos e tomamos as decisões. Na palavra de Deus existe uma lei chamada lei da semeadura e lei da colheita. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então guarde bem isso. Aquilo que eu e você somos hoje é resultado das nossas escolhas e das nossas decisões. Amados, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus muitas lições que nos mostram sobre a importância de fazer escolhas e decisões. A palavra de Deus nos mostra muito. E também nos traz o alerta sobre a importância de algumas decisões que são tomadas. Nós não temos tempo aqui para a gente ficar estudando muitas dessas escolhas.
Mas eu separei aqui algumas dessas escolhas e os irmãos vão observar que são decisões que foram tomadas. Algumas se tornaram bênçãos, outras maldição. Mas são decisões que foram tomadas. Deus nunca impôs, Deus sempre propôs. Então vamos ver aqui algumas dessas escolhas e decisões. A primeira história que nós temos, o primeiro relato que nós temos aqui na Bíblia, irmãos, de escolha, nós vamos ver lá no Gênesis, onde nós temos aqui a história de Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui, irmãos, Adão e Eva tomando decisões e fazendo escolhas. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Adão e Eva, eles moravam num local perfeito. Um local perfeito, sabe como é que se chamava esse local? Jardim das Delícias. Por que Jardim das Delícias? Era o nome do Éden. Jardim das Delícias. Adão e Eva viviam naquele local. Era o local que Deus os colocou para viver, desde o princípio. Mas, amados, Deus chega para Adão e Deus propõe. Deus propõe para Adão uma vida de bênção ou uma vida de maldição. E a Bíblia nos mostra que Adão e Eva escolheram pelo pecado da desobediência. E sabe o que aconteceu, irmãos? O resultado foi trágico. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. O resultado foi trágico da escolha de Adão e Eva. No capítulo 3, no versículo 16, nós temos aqui as consequências da escolha errada de Adão e Eva. Vem aqui a consequência para a mulher. Diz assim o versículo 16: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora uma palavra a Adão. E Adão disse: visto que atentaste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Observe bem que as consequências de Adão e Eva, a consequência já está aqui, dizendo: olha, Eva, você vai dar à luz com muitas dores, e o teu marido há de te dominar. Adão, você vai ter que trabalhar muito, e você vai ter que suar, e do suor do teu rosto é que você vai ter que tirar o pão, porque essa terra agora é uma terra maldita. Mas não ficou só aí. Não ficou só aí, irmãos. Eles viviam num momento, num local tão especial. Mas olha o versículo 23. O Senhor teu Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, além das consequências pela escolha errada, o Senhor disse a Adão e Eva: fora! O Senhor não chegou para Adão e Eva e falou assim: Adão, dá licença. Eva, dá licença, vocês poderiam se retirar do jardim? Não. A palavra de Deus diz que o Senhor expulsou. Expulsou. Sabe o que é isso, irmãos? Um caminho de maldição. Porque Adão e Eva tomaram uma decisão. Deus propõe, mas o homem é que faz a escolha.
Então, amados, nós começamos já desde o Gênesis, já começamos a ver escolhas e decisões. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, que tipo de escolha você tem feito na sua vida? Qual é a escolha que você tem feito na sua vida? Às vezes a pessoa fica reclamando, vou abrir um parênteses aqui, do peso. Ah, eu não sei o que aconteceu comigo. Sabe o que é isso, irmão? Na maioria das vezes, sabe o que é? É uma escolha. É uma escolha. Eu tenho conversado muito com meu filho. Vocês conhecem o Felipe? Fala, Felipe. Fecha a boca. Fecha a boca porque você está começando a engordar. Ah, pai, mas o senhor sabe como que é? O senhor fica pegando meu pé. Não é isso, meu filho. Não é bom para a sua saúde. Mas sabe o que é? São escolhas. Abre a geladeira, come doce. E mais não sei o que lá. Isso, são escolhas. Estou dando um exemplo que são coisas pequenas na nossa vida. Mas isso aí até que, comparado à eternidade, isso não é nada. O ponto que eu quero colocar é o seguinte: na sua vida espiritual, que escolha você tem feito, meu irmão? Você tem escolhido servir ao Senhor? Ou você está preferindo servir a Mamon, ao Deus deste mundo? O Senhor disse aqui ao povo de Israel: olha, vocês serão abençoados se vocês tomarem uma decisão de não servir aos outros deuses. Mas vocês serão abençoados se vocês estiverem debaixo da minha obediência. Amados, que escolha temos feito? Nós temos aqui na Escritura mais um exemplo de escolha. E aí sai de um pai e de uma mãe e passa agora para um filho. Que filho é esse que tomou uma decisão errada? Quem? Caim. Vai aí no capítulo 4. Olha o que Caim fez. Capítulo 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu, tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a terra, da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Até aí. Amados, mais uma vez nós encontramos aqui, agora passando de pai para filho, nós encontramos aqui Caim fazendo uma escolha. Caim escolheu, amados, o quê? O que Caim escolheu? Caim escolheu se irar. Caim recebeu do Senhor uma proposta. O Senhor falou assim para ele: se procederes bem, não serás bem aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, e cumpre a ti dominá-lo. Olha, você tem uma decisão para tomar. A escolha é tua. Pergunta aos amados: qual é a escolha que Caim tomou?
O caminho de bênção ou o caminho de morte? O caminho de morte. O que aconteceu? A palavra de Deus diz: agora, pois, maldito será sobre a terra. Ele tomou uma decisão errada. Irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para os irmãos lembrarem de uma coisa. Quem é que induziu Adão e Eva a tomar uma decisão errada? Vocês estão com medo de falar? Satanás. Correto? Foi Satanás que induziu Adão e Eva a tomar a decisão errada. Presta atenção nisso, amados. A palavra de Deus diz que o diabo está onde? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Guarde bem isso. Satanás, ele está ao nosso derredor, mas ele está a todo momento nos instigando a tomar decisões erradas. Ele instigou Adão e Eva a tomar a decisão errada. E tem mais um detalhe. Qual que foi a proposta de Satanás a Eva? Sabe qual foi a proposta? Eu só falei que eu ia voltar um pouquinho aqui, não perdendo o foco de Caim. Mas sabe qual foi a proposta de Satanás a Eva? Como Deus sereis. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Isso chama-se independência, autonomia. Sabe o que o inimigo quer fazer conosco? Ele quer nos levar a viver uma vida de independência. Ele quer que nós vivamos uma vida não na dependência do Senhor. Vocês lembram do filho pródigo? Lembram? Sabe o que aconteceu com o filho pródigo? Sabe por que ele saiu de casa? Porque ele queria uma vida do quê? Independência. Hoje em dia, muitos jovens querem sair de casa. Essa história do filho falar assim: eu quero estudar fora. Já escutou essa conversa? Os pais, o filho quer estudar fora. Às vezes tem faculdade na cidade, mas ele quer estudar fora. Não é que ele quer estudar fora. Sabe o que ele quer? Ele quer independência. O filho pródigo foi porque ele queria independência. Qual foi o resultado? Trágico. Amados, o inimigo quer nos levar a uma vida de independência do Senhor. Ele quer que nós tomemos decisão para que nós não estejamos debaixo da obediência do Senhor. Quando uma pessoa está vivendo debaixo do pecado, ela está declarando: Deus, deixa que eu caminho do meu jeito. Eu quero viver da minha forma, independente. E amados, Deus tem nos proposto uma vida, mas uma vida na presença do Senhor. Agora eu pergunto mais uma vez: que tipo de decisão, que tipo de escolha, meus irmãos, nós temos feito? Você já parou para pensar? Quantas coisas que nós fazemos, depois a gente fala: puxa vida, não devia ter tomado essa decisão. Quantas viagens que você faz sem antes consultar o Senhor? Quantas coisas que você comprou sem antes você consultar o Senhor? Quantas palavras que você disse sem antes falar com o Senhor? Quantas coisas nós fazemos, irmãos? Quantas decisões nós tomamos sem antes ir na presença do Senhor e aguardar a resposta do Senhor? Não é verdade? Será que eu estou falando alguma coisa estranha de vocês? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trabalho, os irmãos sabem que eu trabalho no ramo de venda de carro. Amados, quantas pessoas chegam lá e falam assim: eu quero vender meu carro. Quero que é teu carro? 2018, modelo 19. Eu falei: mas para, por que você quer vender teu carro? Você acabou de comprar? Entendeu? Quantos quilômetros tem seu carro? Meu carro tem 1000 quilômetros. Mas deixa eu entender, por que você está querendo vender esse carro? Sabe por quê? Eu fiz a compra errada. Entendeu? Eu não gostei dele.
Mas você não pensou antes de fazer a compra? Foi meio na empolgação, sabe como é que é? Eu achei que era isso. Amados, isso é normal no ser humano. Fazer escolhas, tomar decisões e depois falar, puxa vida, fiz a coisa errada. Agora nós, irmãos, somos cristãos. Nós temos a palavra de Deus como norte. Então nós temos que ir para a presença do Senhor e falar, Senhor, me dê a direção. Devo ou não devo fazer? Posso ou não posso fazer? Eu estava vindo agora, hoje de manhã, e eu estava conversando com a Leni. Foi interessante, né? Nós temos a palavra de Deus. Está aí a palavra de Deus para nos dar a direção. E eu estava lembrando o seguinte, na rodovia, ela é toda demarcada. Não é? Não é assim a rodovia toda demarcada? Quando você vê duas faixas, uma do lado da outra, o que significa aquelas duas faixas? Bem no meio da pista. Autorizado para ultrapassar? É isso, motoristas? Não. Ali está dizendo, olha, existe um alerta. Não passa. Porque é perigoso você ultrapassar aqui. Não é isso? Na pista, a gente vai tendo toda a orientação. Sabe qual é a nossa orientação, irmãos? A palavra de Deus. Nós temos aqui a palavra de Deus para nos nortear, para nos ensinar que tipo de escolha temos feito. Pergunto, meu irmão, você tem escolhido andar na presença do Senhor? Que tipo de escolha nós temos feito, meus irmãos? Às vezes fazemos escolhas e depois, obrigado, minha irmã. Às vezes fazemos algumas escolhas depois nos arrependemos. Caim tomou uma decisão e a decisão que Caim tomou não foi estar debaixo da obediência do Senhor. Eu vou correr aqui porque o tempo voa. Eu vou apenas citar aqui, irmãos. Mas nós temos também na palavra de Deus, logo em seguida, alguém que também fez uma escolha, mas uma escolha certa. Noé. Noé fez a escolha certa. Eu não vou no texto, eu só vou citar, é no capítulo 6 aí de Gênesis, mas vamos ganhar tempo. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, Deus vem e traz uma proposta a Noé. E o que Noé escolheu, Brian? Noé escolheu obedecer ao Senhor. Ele obedeceu ao Senhor e juntamente com a sua família, na hora do dilúvio, enquanto todos pereciam, Noé estava salvo. Sabe por quê? Porque Noé resolveu tomar uma decisão certa. Qual foi a decisão? Servir ao Senhor. Quanto tempo você acha que demorou para construir a chamada Arca de Noé? Sabe quanto tempo? Aproximadamente 100 anos. Você sabia que naquele período nunca tinha chovido sobre a terra? A terra, ela era regada por um vapor que subia. Agora pensa bem, Noé chegar e dizer, olha, vai vir um dilúvio. Se arrependam, Deus vai destruir. O que eles iam? Certamente eles falavam o quê? Esse velho está doido, está pirado, e tocando a vida. E a Bíblia fala, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, assim será no dia da volta de Cristo. O que nós temos acontecido nos dias de hoje, irmãos? O que tem acontecido nos dias de hoje é que as pessoas estão comendo, bebendo, dando-se em casamento, vendendo, mas o Senhor está mandando a sua palavra profética todos os dias ao nosso coração. Renda-se a mim, sirva o meu coração a mim de todo o coração, se entregue a mim, viva uma vida para mim. Eu estou lhe propondo, mas muitos não querem. Irmão, se você sair na rua, nesse momento agora, certamente tem muitas pessoas que estão rodando por aí. Muitos não querem reservar um tempo para estar aqui cultuando ao Senhor.
Muitos preferem estar nessa hora na frente de uma televisão, talvez sentado num bar, talvez em outros momentos, mas muitos estão tomando as suas decisões por si próprio, de viver a sua vida. Noé pregou por aproximadamente 100 anos. A Bíblia fala que ele foi pregoeiro. Pregoeiro é alguém que prega. Mas no final, quando o mundo perecia, Noé estava salvo junto com a sua família. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você pode falar o seguinte: irmão César, mas eu estou na minha vida assim, mas não foi por escolha minha. Eu não escolhi isso. Eu estou assim porque alguém escolheu por mim. Isso pode acontecer, irmãos? O que os irmãos acham? Sim ou não? Estão com medo? Claro que sim. Claro que sim. Você quer ver um exemplo? Vocês acham que aquelas crianças da SOME lá, elas escolheram estar lá? Elas que escolheram? Hã? Vocês acham que aquelas criancinhas foram elas que escolheram? Não. Muitos estão ali porque foram escolhas de quem? Dos seus pais. Eu conheci um rapaz que ele viveu uma vida presa por cadeias malignas praticamente durante toda a sua vida. Sabe por quê? Porque um dia o pai dele levou ele num centro de macumba e consagrou ele a Satanás. E ele viveu muito tempo preso por cadeias malignas. Foi escolha dele? Não. Não foi escolha dele. Foi o pai dele que fez isso. Amados, muitas vezes nós entramos em situações não por nossas escolhas, mas porque outros escolheram. Às vezes tem muitas pessoas vivendo traumas, às vezes tem pessoas vivendo por dificuldades, cargas que trazem lá de trás, mas não é porque ela escolheu, porque alguém escolheu por ela. Aí eu pergunto, o que fazer quando uma pessoa se encontra nessa situação? O que fazer quando os outros fizeram uma escolha errada por você? Não você fez essa escolha. Amados, eu creio na infinita misericórdia de Deus em transformar maldição em bênção. Eu creio. Eu creio que Deus, amados, pode transformar vidas que passaram, que foram destruídas lá atrás, crianças, mulheres, homens, seja lá o que for, pessoas que tiveram sérios problemas, que chegaram no dia de hoje, arrebentaram. Mas eu creio no poder de Deus em transformar maldição em bênção. Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus pode fazer isso, como já fez na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus nos diz no Salmo 25:12 o seguinte. Olha o que diz aí. Salmo 25:12. Diz assim a palavra de Deus: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É assim que está na sua Bíblia? É? Olha o que vem. Presta atenção aqui na palavra de Deus. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Sabe qual é a chave aqui, irmãos? A chave aqui é temor ao Senhor. Você pode ter entrado por um caminho que você não escolheu. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, se você entrar debaixo da obediência do Senhor, se você estiver debaixo do temor do Senhor, eu lhe garanto com toda certeza, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai tirar você de um caminho de dificuldades, de traumas, de problema, e Deus vai transformar a sua vida e te colocar num caminho de bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos muitos que foram colocados em situações que não escolheram. Mas eles escolheram
lá dentro da situação, servir ao Senhor. Você quer ver um exemplo? Quem aqui conhece a história de José do Egito? Quem aqui conhece a história de José do Egito? A maioria conhece? Pois é. José, chamado José do Egito, quando ele tinha 17 anos, os irmãos dele, por inveja, a Bíblia diz que o venderam como escravo. Ele foi arrancado da casa do pai e foi vendido como escravo. E os irmãos mentiram para o pai, dizendo que um animal tinha estraçalhado ele. Aos 17 anos, uma criança, um menino. Você já imaginou a angústia que José passou? Mas a palavra de Deus nos fala, nos mostra que José era temente ao Senhor. E sabe o que o Senhor fez, irmãos? O Senhor transformou aquele momento de angústia, aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos longe da casa, aqueles momentos de dificuldade, talvez traumas. O Senhor transformou aquilo ali em bênção. Aos 30 anos de idade, a palavra de Deus nos fala que José foi colocado como governador do Egito. Deus o transformou, tirou ele daquela situação, um escravo. Você sabe o que é um escravo no Egito? Se tornar um governador ali de Faraó. Isso era quase impossível. Mas não, para o Deus do impossível, tudo é fácil. E a Bíblia nos mostra nessa história que então Deus trouxe toda a sua família para a presença de José. Sabe por quê? Porque José foi um homem temente a Deus. A Bíblia fala, ao homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Eu estava lendo um livro, irmãos. Eu já estou terminando. Eu estava lendo um livro sobre a história. Isso aqui é uma história verídica, tá? Não é história com E, é história com H. É verdadeira. É a história de uma mulher que passou por grandes sofrimentos na vida. Diz o seguinte, que essa mulher era uma mulher muito pobre, seu pai era um homem alcoólatra e violento. Quando criança, o seu pai batia muito nela e o abusava sexualmente. Por conta da pobreza, para ir à escola, ela disse que ela usava roupas de remendo e ela era desprezada pelos colegas de escola. Mas aos 18 anos, ela conheceu um jovem cristão que o aceitou, diz ela, incondicionalmente, do jeito que ela era. E ela diz o seguinte, que ela casou com aquele jovem e hoje ela trabalha no ministério voltado a pessoas carentes. A vida dela foi transformada. Mas olha que coisa interessante o que ela diz. Ela disse o seguinte, cada um pode escolher se será uma vítima das circunstâncias ou se dará um pequeno passo em direção ao Pai. Sabe o que essa mulher escolheu? Ela escolheu ir para o Senhor. Talvez você tomou alguma decisão errada. Talvez alguém tomou uma decisão por você e hoje você está passando por dificuldade. Mas não seja vítima das circunstâncias. Vá para o Senhor. Escolha servir o Senhor. E o Senhor está lhe propondo hoje uma vida de bênção, meu irmão. Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Vocês lembram quando Jesus foi visitar uma família lá em Betânia, onde morava Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria? Lembram dessa história? Quando Jesus chegou naquela casa, sabe quem foi que recebeu Jesus? Marta ou Maria? Quem acha que foi? Marta. Foi Marta que recebeu Jesus. Marta recebeu Jesus. Mas sabe o que aconteceu com Marta? Marta escolheu, em vez de ficar aos pés do Senhor Jesus, Marta escolheu ir lavar louça.
fazer os afazeres de casa. E Maria? A palavra de Deus diz que Maria foi-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos do Senhor. E aí Marta, vendo aquela situação, Marta foi lá e reclamou para o Senhor Jesus. Falou, não se te dá que minha irmã me deixe só? Manda que ela venha me servir, me ajudar. Foi lá reclamar para Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Marta? Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Mas, observe bem, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Qual foi a escolha de Marta? Lavar a louça, cuidar da casa. Qual foi a escolha de Maria? Estar na presença do Senhor. E o Senhor Jesus falou assim, Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte que Maria escolheu não será tirada. Pergunto, meu irmão, que tipo de escolha nós temos feito na vida? Você está escolhendo viver envolvido com as coisas deste mundo? Ou você está escolhendo servir ao Senhor? Que tipo de escolha nós temos feito? Você está procurando viver essa vida tão passageira, tão rápida? Ou você escolheu servir ao Senhor Jesus Cristo? Lembra de uma coisa, meu irmão. Guarde isso. Tudo na vida é feito de escolhas. E lembre de uma coisa. Nós somos hoje resultado das nossas escolhas. Resultado das nossas escolhas. Mas, irmão César, você não disse que alguém pode ter escolhido por nós? É verdade. Mas Deus está sempre propondo resgatar o homem e trazer o homem para uma vida de bênção. Como fez com essa mulher que eu citei. Ela disse, eu preferi não viver uma vida no sofrimento, mas eu fui em direção ao Pai. E hoje ela é uma mulher curada, uma mulher liberta, uma mulher servindo ao Senhor. Entenda isso, meu irmão. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolha. Que escolha você tem feito? Você já parou para pensar nisso? Deus não impõe. Deus propõe. E Deus é tão misericordioso que Ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor ainda nos dá a orientação. Vai por aqui. Isso aqui é o melhor caminho. Não vai por lá, não. Pense nisso, meus irmãos. Que tipo de escolha eu tenho feito? Amém? Amém. Vamos encerrar? Quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pela simplicidade da Tua palavra. A Tua palavra, Deus, ela nos mostra a nossa realidade do dia a dia. E somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Sua palavra é tão simples, que ela mesmo nos diz que nem os loucos erram. Ó Deus, nós estamos clamando em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra seja uma verdade na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Ó Pai, nos ensine, Senhor, a tomar as decisões por Ti, meu Pai. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta noite, que, ó Deus, está vivendo um momento difícil da sua vida, Senhor, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor envie, Senhor, uma palavra de cura nessa hora, em nome de Jesus. E que esta vida possa entender, ó Deus, que o Senhor é o Deus de toda a libertação. Como a Tua palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Deus, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja esta palavra de cura, Senhor. Eu estou clamando em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome.
Amém, Senhor. Amém.